Berlim também foi dividida, entendeu? Com o setor sob influência soviética e o setor com os três outros, francês, inglês e americano. O Checkpoint Charlie ficava bem aqui. Berlim é uma capital vibrante. Nela pulsa a arte e a cultura. Uma cidade cosmopolita e agregadora. Mas o clima dessas ruas já foi muito diferente do que é hoje. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi desmembrada em dois. Os soviéticos assumiram o controle do lado oriental e o Ocidente permaneceu ligada ao bloco capitalista. E como ninguém queria abrir mão de Berlim, a cidade simplesmente foi dividida ao meio. Em 1961, o premier soviético Nikita Khrushchev chamou Berlim de o lugar mais perigoso do mundo. E ele não estava exagerando. A crescente tensão entre os soviéticos e o bloco capitalista fez surgir a construção do símbolo máximo da divisão do globo entre dois grupos antagônicos: o Muro de Berlim, que tornava palpável a metafórica cortina de ferro de Winston Churchill. A tensão aumentou e a crise de 1961 foi a primeira e única vez na história em que tropas americanas e soviéticas ficaram frente a frente, a metros de distância. Um erro poderia arrastar o mundo a uma guerra atômica com consequências inimagináveis. E tudo isso aconteceu na passagem de fronteira mais famosa entre Oriente e Ocidente, o Checkpoint Charlie. Alô, Berlim! Estamos aqui pertinho dos pontos turísticos bem legais que tem, né? Emblemáticos para o mundo, que é o Checkpoint Charlie, mas vamos tomar um café da manhã. Essas cafeterias bem tradicionais que os berlinenses tomam. O pessoal que está indo trabalhar, hoje é segunda-feira, dia 19, o pessoal está indo trabalhar, então geralmente o pessoal toma um café da manhã rápido. Num pão desse, ó. Ah, horrível. Mas vamos que vamos, né? Como eu já falei antes, Berlim ela foi dividida nos setores de influência, sendo o lado oriental pela União Soviética e o lado ocidental sob influência dos outros três países vencedores, França, Inglaterra e Estados Unidos. E aqui onde nós estamos é conhecido como Checkpoint Charlie. O único ponto de passagem, de interseção entre os dois países que foram criados foi aqui. E aqui foi a concentração de maior tensão que o próprio 1961, onde canhões eram apontados um para o outro. Afinal de contas, aqui era o ponto central de quase uma guerra nuclear, né? Era o auge da Guerra Fria. Uma coisa curiosa, que Berlim, a maior parte dos pontos turísticos de Berlim trata-se desses acontecimentos do século XX. Grandes pontos turísticos se refletem sobre isso, refletem a parte onde o muro foi criado e a divisão do país. E hoje o que nós temos lá não é o original, aquilo lá é uma coisa criada para turista, mas vale a pena conferir. Aqui onde nós estamos era o setor ocidental, por isso que você está vendo o soldado russo. Para lá já é o setor russo, já é o setor oriental. Agora a gente vai visitar o Museu do Muro, que é logo aqui. O Museu House of Checkpoint Charlie mostra como o desespero levou os berlinenses orientais a todos os tipos de tentativas criativas de fuga. As pessoas se escondiam amontoadas em carros minúsculos. Em outro carro, uma pessoa estava realmente escondida em um tanque de gasolina falso. Para tentar fugir, eles construíram diversas ideias para tentar burlar, né, o rigor do controle de passagem. A exposição mostra como os berlinenses usaram a criatividade para fugir da ditadura do comunismo em busca da sonhada liberdade. E a última sala celebra o final feliz, os dias eufóricos de 1989, quando o poder das pessoas literalmente derrubou o muro. Com o fim do muro, as duas Berlins foram unificadas e as cicatrizes da Guerra Fria começaram a desaparecer. Aqui está escrito, né? Sobre essa bandeira, crimes foram cometidos.
Bom, esse aqui é a réplica, né, do Checkpoint Charlie que existia aqui. O que você pode notar de curioso, pensa bem, tudo tem uma ideia de improviso, né? Uma coisa meio improvisada. É um container de madeira, parece que não é uma coisa fixa, que vai ser eterno. É uma coisa de improviso. Dá a ideia da esperança que um dia isso acabe logo. Para você tirar foto dos personagens ali, custa 3 euros cada foto. E caso você queira estampar ou o seu passaporte ou um cartão postal, mais 5. Para quem tiver interesse, tá aí. O pessoal tá se jogando na turistada, né? Pensa que você tá fazendo, 20 anos atrás, ou um pouco mais, mas era imaginável, era impossível, ainda mais fazer, impossível, mais ainda era fazer o que a gente vai fazer agora. Vamos deixar o setor americano para entrar no setor de influência soviética. E se eu continuar, às vezes que eu tô continuando agora, é metralhado. Pra vocês entenderem como é que funcionava. Berlim também foi dividida, entendeu? Com o setor sob influência soviética e o setor com os 3 outros, francês, inglês e americano. O Checkpoint Charlie ficava bem aqui. Era o único ponto de passagem que cortava o muro. O muro era tudo isso aqui, ó. Aqui era onde ficava o muro. E você vê bem, pra lá tá o Checkpoint Charlie, o muro passava aqui, ó, e segue até ali. Bom, gente, o que foi aqui? Isso aqui são as fundações onde era o quartel-general da Gestapo, Polícia Secreta e da SS. Mas aqui aconteceu muita tortura. As pessoas que eram contra o partido nazista foram trazidos para cá também para serem interrogados. E aqui você tem o Muro de Berlim. Em o mesmo lugar, você tem 2 símbolos de opressão. E lá dentro tem um centro de documentação. Para entrar aqui não paga nada. E lá dentro tem um centro de documentação que vai te dar uma olhadinha, tem coisas interessantes lá para falar. A exposição aqui é um centro de documentação que revela a ascensão, desde a ascensão do nazismo, né, em 1933, a criação da Gestapo, que era a polícia secreta, e a criação da SS, que era Schutzstaffel, em alemão, Schutzstaffel SS, era a tropa de proteção do regime nazista. E aqui conta toda a história, desde a ascensão até a queda, a perseguição dos judeus, da perseguição das pessoas que eram contra os ideais nazistas, que eram perseguidos, trazidos para cá para serem torturados, milhares deles foram presos. E você vê que eram pessoas até normais, você vê que entre o convívio familiar eram pessoas normais, elas riam, se divertiam, mas por trás disso, os seus afazeres de trabalho eram pessoas extremamente cruéis. Então é um centro de documentação muito interessante, com uma admissão grátis, conta toda a história, desde a ascensão e queda do nazismo aqui. Isso aqui é uma memória do passado, que conta o tempo terrível nesse local onde nós estamos. Esse prédio que está na frente aqui era o prédio da sede da Luftwaffe. Está intacto, foi reformado um pouquinho para a época do comunismo, virou um prédio de administração da época do comunismo. E um dos resquícios que sobrou desse prédio, né, foi o painel socialista. E Berlim ainda conserva a arte da era comunista. O realismo socialista, na verdade, foi além da censura. A arte era legítima apenas se fosse para promover as atividades do Estado. Este mural data de 1952 e retrata a construção da República. É um exemplo clássico do realismo socialista, mostrando toda a sociedade encantada por trabalhar em conjunto pela utopia marxista. Trabalhadores industriais, trabalhadores rurais, mulheres, crianças, todos cantando felizes músicas patrióticas. Todos felizes e contentes.
Só que, na verdade, não foi bem assim, né? Isso é pura propaganda, né? O comunismo tinha muito isso, de fazer propaganda dos seus ideais para ver se conseguia motivar as pessoas. Mas, na verdade, isso não funcionava muito. Esse ideal de igualdade, no fundo, era igualdade na pobreza. Enquanto seus líderes enriqueciam, né? Eles eram ricos, eles andavam com carros importados e o povo naquela pobreza planificada. Mas o registro está aí, não deixa de estar aí. Agora a gente vai visitar o museu, um dos museus mais visitados da Alemanha, por incrível que pareça. Quer dizer, minto, um dos museus mais visitados de Berlim, que é o Museu da Deutsche Demokratische Republik, ou República Democrática da Alemanha, que era a parte oriental. Era toda essa área aqui que nós estamos que pertencia à área comunista, na parte oriental de Berlim. E é um museu que retrata como era a vida do berlinense, né, do homem simples, da pessoa da cidade, do dia a dia. Vamos lá conferir. A exposição permite conhecermos em detalhes a rotina dos alemães orientais sob o regime comunista. Na Alemanha Oriental, só havia um partido, o comunista, onde, na teoria, ele deveria representar a vontade dos trabalhadores. Na prática, quem mandava mesmo era um pequeno grupo da elite a serviço da União Soviética. E esse foi o mais poderoso líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker. Ele foi o secretário-geral do partido por nada menos que 18 anos. E eis aqui o beijo fraterno. Era a forma que os líderes comunistas tinham para representar laços de amizade e não de interesse. Aqui no caso, Mikhail Gorbachev e o Honecker. Por uma propaganda enganosa, que todos sabem que a União Soviética mantinha todos os países da cortina de ferro sobre a ameaça militar. O exército era muito bem aparelhado, não faltavam recursos para ele. Pudera, naquele tempo era o auge da Guerra Fria, e os dois lados, os dois blocos, comunista e capitalista, viviam no ápice, viviam no liame de uma guerra nuclear. Em 1950, o governo criou o Ministério da Segurança do Estado, ou Stasi. O órgão era responsável pelo controle da população e serviço de espionagem. As pessoas eram controladas por meios de escutas e outras tecnologias. Os agentes monitoravam jovens que usavam os espaços das antigas igrejas de Berlim para ouvir rock, blues e música pop. Para o regime, isso era uma traição ao socialismo. Milhares de pessoas acusadas de conspirarem contra o regime passaram por lugares assim. Eram celas minúsculas, onde o acusado não tinha nenhum contato com a família ou com seu advogado, apenas com o seu interrogador. Muitos foram condenados a viver em celas como essa. E as instalações precárias eram propositais. O objetivo era amedrontar os opositores e os subversivos. Esse setor do museu reproduz um cinema da época. Ele está aqui para lembrar que o período foi marcado pela censura a todas as obras consideradas prejudiciais ao governo. Só havia espaço para histórias amenas e propaganda oficial do regime. Um imenso prejuízo para a formação cultural das pessoas. Todo alemão vai lembrar dos 7-1 que eles deram no Brasil. Mas imperdível mesmo foi na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, quando as duas Alemanhas se enfrentaram pela primeira e única vez. E foi a Alemanha Oriental que derrotou a Ocidental por 1-0. O feito foi incrível, porque a Alemanha Oriental ela derrotou a Alemanha de Franz Beckenbauer, um grande ídolo do futebol alemão daquele tempo. Mas a alegria durou pouco, afinal de contas, em 1974, quem foi campeão mundial do futebol foi a Alemanha Ocidental. Férias. As férias para a galera aqui da Alemanha comunista também não era das melhores. Como eles não podiam sair do bloco comunista,
A alternativa era mesmo viajar pelos países integrantes da Cortina de Ferro. Eles só podiam viajar para países como Hungria, Polônia, Tchecoslováquia. Então, a melhor opção mesmo era viajar para o norte e frequentar aquelas praias. Ao contrário daquele rigor todo que o comunismo tinha, as praias eram bem frequentadas pelo nudismo. Eram praias de nudismo, né? Então as pessoas iam e eram praias de nudismo. A vida aqui na Alemanha Oriental era dura, cara. O café era batizado com cevada, cereal e muitos outros cereais de baixa qualidade. Esse é o Trabi. Esse carro ele foi construído para concorrer com um Fusca e foi o sonho de consumo para muitos berlinenses da Alemanha Oriental. Ele era tão tosco, ele não tinha sistema de refrigeração, ele não tinha marcador de combustível e ele só alcançava 80 km. Mesmo assim, ele era o sonho de consumo de qualquer berlinense. Mas só que você tinha que entrar numa fila de espera. Às vezes ficava 30 anos de espera para um carro. E quando ele chegava, ele era tão bem recebido, ele tinha nome, as pessoas davam nome a ele. Vamos dirigir o Trabi, gente. O famoso carro da DDR, o único carro que a população podia conseguir, né? Que era fornecido. Deu merda. Vamos fugir da Stasi, hein? A Stasi tá procurando atrás da gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto o povo dirigia o Trabi, fabricado de uma forma bem medíocre, os grandes figurões, líderes do Partido Comunista, dirigiam carros importados como esse Volvo, uma contradição do comunismo. Os apartamentos aqui na parte comunista eram feitos em bloco, todos iguais, para dar aquela ideia de igualdade de classe. No seu interior, os alemães tentavam dar um toque de personalidade. Eles podiam dar aquela quebrada, né, no mau gosto comunista. As roupas, por exemplo, as roupas eram fabricadas ao gosto do Estado. O Estado que decidia o que você poderia vestir e de como você poderia se vestir. Os alemães orientais tinham verdadeira paixão pelas calças jeans ocidentais, mas para o partido, usar uma dessas era ceder às tentações capitalistas. Em 1968, o governo resolveu autorizar a comercialização de modelos como esse. O tecido era de qualidade bem inferior. Mesmo assim, na falta de coisa melhor, virou febre entre os jovens da Alemanha Oriental. Você ainda pode estampar a marca d'água com o símbolo da DDR, ó. Levar a lembrancinha para casa, marca d'água. Assim. A política de importações era parte de um projeto de fortalecimento da indústria local. Tudo em vão. Engessada pela planificação, a economia da Alemanha Oriental não conseguiu acompanhar o ritmo da evolução tecnológica do mundo. Apesar de todos os sacrifícios impostos à população, a economia da Alemanha foi perdendo competitividade, até falir completamente. Und der Sozialismus, der wird weiterziehen, das ist unser Glück und unser Ziel. Berlin, Berlin, die Welt wird teilgenommen. A utopia socialista, quando colocada em prática, deu origem a ditaduras terríveis, que submeteram o povo a uma rotina de pobreza, censura e perseguições. E tudo isso chegou ao fim nos últimos anos do século XX. Desde então, os anos foram passando e a tendência é que as pessoas esqueçam os tempos difíceis do passado. E é por isso que o Museu da DDR é tão importante. Ao contar a história da Alemanha Oriental, essas salas nos ensinam que a liberdade é um bem precioso. Num piscar de olhos, ela pode desaparecer, mas para reconquistá-la, sempre será um caminho longo e sofrido. Aqui é só para começar, só para saber se o chopp é bom, se é bem tirado. Excelente, muito bom, recomendo.
E a prato que eu pedi ainda vem com um snapzinho, que é a aguardente dele que a gente bebe com aperitivo. Muito bom também. Mas isso aqui é só para provar, que depois vem o principal, né? A caneca para você... A recompensa do guerreiro, né? É a recompensa do guerreiro aí. Pra variar, eu tô comendo joelho de porco, né? Mas esse aqui não é a pururuca. O joelho de porco, ele não é torrado, ele é cozido. Com a salada de batata, o chucrute, né? Que é o repolho. Mas aqui é o combinado, custa 10 euros. Tem o direito a um snap, um copinho de cerveja pequenininho e o prato que eu acho que vai satisfazer. No Brasil, ele é bem conhecido como Eisbein, porque quando ele é pururuca, ele é feito Eisbein. Você não precisa comer a gordura, mas só a carne que está interna. Eu nunca tinha comido assim, mas eu, né, adoro. Então, eu no meu copinho, Prost!